Estudo do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, dia 7 de março de 2025, última parte deste nosso estudo no capítulo 2. Versículo 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Viviam nus significa que não usavam roupas. A relação entre o homem e a mulher era de companheirismo e intimidade. Eles não sentiam vergonha porque não tinham consciência do pecado e da imperfeição. Essa passagem é interpretada de diferentes maneiras, mas geralmente é vista como uma descrição literal. O contexto histórico e cultural em que essa passagem foi escrita é o Antigo Oriente Médio, onde a nudez não era vista da melhor forma que hoje. Esta passagem se relaciona com outras passagens bíblicas sobre a nudez, como a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Essa passagem é importante para a compreensão da natureza humana, porque mostra a inocência e a pureza que foram perdidas após a queda. Essa passagem influenciou a cultura e a arte ao longo da história, inspirando obras como O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Esta passagem é relevante para a sociedade atual porque nos lembra da importância da inocência e da pureza, bem como da necessidade de aceitar a nós mesmos e aos outros como somos. Explicação de Gênesis 2:25. Lê a liberdade da nudez, a história da desinibição humana. O segundo capítulo do livro de Gênesis apresenta a criação do homem e da mulher por Deus. A narrativa descreve a formação do primeiro casal e como eles foram colocados no Jardim do Éden para cuidar dele. O versículo 25 deste capítulo é um dos mais conhecidos da Bíblia e diz: O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse trecho é uma das referências mais importantes sobre a nudez na Bíblia, tem sido objeto de muitas interpretações. A história começa com a criação do homem e da mulher por Deus. Eles foram colocados no Jardim do Éden, onde havia muitas árvores frutíferas e um rio que corria pelo meio. Deus deu ao homem a tarefa de cuidar do jardim e lhe deu permissão para comer de todas as árvores, exceto de uma. Ele também criou uma companheira para o homem, a mulher, que foi feita a partir de uma de suas costelas. O versículo 25 é uma descrição da vida do casal no Jardim do Éden. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Isso significa que eles não tinham consciência da nudez e não se preocupavam em esconder seus corpos. Eles eram completamente desinibidos e não tinham medo de serem vistos um pelo outro ou por Deus. No entanto, essa liberdade não durou muito tempo. Logo depois, a serpente enganou a mulher e a convenceu a comer do fruto proibido. Ela também deu ao homem, que também comeu. Quando Deus descobriu o que havia acontecido, ele os expulsou do Jardim do Éden e os condenou à morte. A partir desse momento, a nudez se tornou um símbolo de vergonha e pecado. Desde então, a nudez tem sido vista de maneiras diferentes pelas diferentes culturas e religiões. Algumas consideram a nudez como algo natural e saudável, enquanto outras a veem como algo vergonhoso e imoral. Na Bíblia, a nudez é frequentemente associada à vergonha e ao pecado, mas também é usada como um símbolo de pureza e inocência. Em resumo, o versículo 25 de Gênesis 2 é uma descrição da vida do primeiro casal no Jardim do Éden, antes da queda. Eles viviam nus e não sentiam vergonha, o que significa que eram completamente desinibidos e não tinham medo de serem vistos. No entanto, depois que eles pecaram, a nudez se tornou um símbolo de vergonha e pecado. A história da referência bíblica de Gênesis 2:25 mostra como a nudez tem sido vista
de maneiras diferentes ao longo da história e como ela pode ser interpretada de maneiras diferentes. Amém. Aqui findou este nosso estudo do capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja teu santo nome, hoje e sempre eternamente. Amém.